Título 5 da competência. Determinará a competência jurisdicional o lugar da infração penal, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e a prerrogativa de função. Capítulo 1 da competência pelo lugar da infração. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2848, de dezembro de 1940, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com um pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tratando-se de jurisdição continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3 da competência pela natureza da infração. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para a infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas, se a desclassificação for feita pelo tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2º. Capítulo 4 da competência por distribuição. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa
prevenirá a ação penal. Capítulo 5. Da competência por conexão ou continência. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Se, no mesmo caso, houverem sido uma delas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunscrições elementares influir na prova de outra infração. A competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, preponderá a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. A unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a declarar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que ocorram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6. Da competência por prevenção. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia
ou queixa. Capítulo 7. Da competência pela prerrogativa de função. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República, ao Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefe de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime ou, quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.